Jefferson, para iniciar nossa noite, a gente queria saber um pouco quem é Jefferson Menezes. Rapaz, é uma pergunta de princípio onde se tem muita coisa a dizer, né? Existe um Jefferson antes da conversão, sem perspectiva de vida nenhuma, né? Eu, muito novo, não comecei morando em Uruçuca, morava na cidade de Ilhéus. E minha história de vida em Ilhéus é uma história sem perspectiva nenhuma. Eu, com apenas, vamos se dizer, com 3 anos de idade, eu perdi o meu pai. As lembranças que eu tenho é bastante curta. Esses dias eu acabei conhecendo 5 irmãos meus que moravam na cidade de Ilhéus. Eu conheci agora com 24 anos de idade. E eu ainda morando em Ilhéus, com 3 anos perdi meu pai. As pessoas falavam muito bem dele. E os tempos foram passando, coisas foram acontecendo. Quem tomou conta de mim no princípio, na adolescência, eu ainda criança, foi minha avó, conhecida como Dona Morena, ali no bairro da Avenida Itabuna. Provavelmente alguns deles lá devem estar me ouvindo, desde já quero mandar um abraço. Mandei para eles cedo, que eu ia estar aqui. Eu queria que eles escutassem, porque eles fazem parte da minha história. E eu vim ver foto do meu pai biológico, né? Esse pouco tempo. Foi se passando alguns anos. Com 9 anos de idade, eu acabei perdendo a minha mãe. E mediante a isso, quem olha para minha história, se eu parasse aqui, vai dizer, tem tudo para dar errado, né? Quem olhar para mim aqui vai dizer, sem perspectiva nenhuma, vai se tornar uma pessoa na sociedade, uma pessoa que vai fazer mal à sociedade. Só que isso, quando eu fui crescendo, eu percebi, mesmo não sendo crente, que era um combustível para eu prosseguir. Eu ainda nem era evangélico, só que eu sempre tive esse negócio com Deus, essa conexão. Eu lembro que eu não era crente, e eu não sei se isso pode acontecer, mas tinha algumas vezes quando eu dobrava os meus joelhos para orar, sem ser crente, de madrugada, eu costumava escutar algumas vozes e eu falava, é Deus falando comigo. E Deus falava comigo, não pare, não desista, pois você tem uma história de vida depois para contar. Então, se você que está me ouvindo nesta noite tem algumas coisas que possa te limitar, que você possa saber desde o princípio que isso é o combustível para você prosseguir. Quando eu fiz 9 anos de idade, eu perdi a minha mãe. Minha mãe me ensinou muita coisa. Quando minha mãe faleceu, eu estava morando aqui na cidade de Uruçuca. Eu lembro que hoje o meu pai Marcelo, ele me acordou pela manhã, me deu a notícia. E minha mãe era uma pessoa extraordinária. Hoje com certeza eu vou me emocionar aqui, não é pouco. E não é pouco. Minha mãe era uma pessoa extraordinária. Enquanto eu falo aqui, eu lembro de algumas vezes, ela também não era crente, mas era uma pessoa fora do normal. Ela olhava para mim e falava, Jefferson, você vai ser diferente e você vai ser crente e não vai morar em Ilhéus e vai morar em Uruçuca como seu pai Marcelo. Ela já falava que o pastor Marcelo seria o meu pai. Ela falava, você não vai morar aqui, você vai morar em Uruçuca. Só que eu gostava muito de Ilhéus. Eu falava, não quero, minha mãe, eu quero morar aqui. Praia, né? Muitos pontos turísticos. Eu gostava muito de Ilhéus e minha mãe, ela falava para mim, você vai morar com seu pai em Ilhéus. Minha mãe, ela veio a falecer, só que deixou para mim algumas e inúmeras lições. Ela me ensinou a ser um jovem batalhador, perseverante. Um jovem que não se abate por qualquer coisa. Estamos vivendo uma geração, eu não gosto quando eu escuto isso porque eu sou casado, mas tenho 24 anos de idade, uma geração Nutella, que se abate por qualquer tipo de coisa, se abate por qualquer palavra, já se tranca e chora, mas entenda que todas essas palavras é o combustível que Deus te dá para você prosseguir. Minha mãe, ela me ensinou muita coisa. Eu lembro de uma época, de uma cena que ela falava, você tem que trabalhar. Ela chamava
o comércio que era de frente à nossa casa. Ela falava, chame Jefferson para trabalhar. E quando for pagar, não precisa do dinheiro. Eu ficava retado. Eu falava, rapaz, véio, tô pegando um bloco retado aqui, a mão cheia de sangue. Quando chegar de noite, eu não pego nem uma moeda para tomar uma tubaína, velho. Aí você me quebra, mas eu aprendi muita coisa com a minha mãe. E foi se passando outros dias, outros meses, outros anos. E eu me tornei o Jefferson que eu sou hoje, né? Uma pessoa perseverante. Uma pessoa que não para. Eu prego uma mensagem algumas vezes quando eu vou falar do amor de Deus. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: você está proibido de parar. E é assim que a gente tem que ser na nossa vida. Temos que ser proibido de parar, mediante a qualquer tipo de coisa. Mas vamos lá conversando que eu vou lembrando de algumas coisas e vou falando. Aleluia. Jefferson, conta pra gente como foi, né, a tua experiência de conversão, como aconteceu. Rapaz, eu lembro como se fosse hoje, na época que o pastor Luiz Leão tomava conta do campo de Uruçuca. E quando eu cheguei de Ilhéus para aqui, eu não me tornei evangélico de uma hora para outra. Foi um processo. Eu vim de Ilhéus com alguns traumas. Eu vim de Ilhéus fazendo as coisas que não se deve fazer. Ainda em Ilhéus, eu ainda adolescente, vamos se dizer que eu me considerei um alcoólatra, né? Fora as outras coisas. E eu não me vanglorio disso nem um pouco. Tem coisas que eu vou contar aqui hoje que eu não contei nem pra minha esposa. Tem coisas que eu vou falar aqui hoje que nem o meu pai, o pastor Marcelo, sabe, nem minha mãe, a Arenice, sabe, minhas irmãs não sabem. Só que eu creio que foi uma oportunidade para muita gente conhecer minha história e entender o que é uma história de superação. Deus separou esse momento para isso. Eu creio. Deus separou esse momento para isso. Você que está assistindo essa live, não saia não. Que Deus ele vai falar com você. E eu lembro que quando eu vim de Ilhéus para cá, eu morando, porque assim, eu morava aqui, fiquei passando, no dia que minha mãe faleceu, eu estava morando em Uruçuca, só que depois eu tive que voltar para Ilhéus. E nesses 9 anos, vamos dizer que até 15 anos de idade, aconteceu muita coisa ruim na minha vida. E meu pai, percebendo que o que estava acontecendo comigo ia me levar à morte, Deus usou a minha avó, ligou para o meu pai, o pastor Marcelo falou, pelo amor de Deus, vem buscar Jefferson, porque se ele ficar aqui, ele não vai passar dos 18 anos. As pessoas que me conheciam em Ilhéus, quando me veem, elas não acreditam que sou eu. A vizinhança falava para minha avó que Jefferson ele não ia passar dos 18. Mas eu fiz dia 19, né? Fiz 20, 21, 22, 23, 24. E todos veem o que Deus faz na minha vida. Eu lembro que de 9, vamos dizer que até 15 anos, aconteceu muita coisa ruim. O meu pai, Deus usou meu pai para ir me buscar e graças a Deus por isso. Deus ele tomou conta desde o princípio da minha história. Deus ele tomou conta desde o princípio da minha vida. E eu lembro como se fosse hoje, na casa onde eu morei com a minha mãe, hoje é a venda, se dizem venda, né? Não sei se ainda falam assim, a venda da minha avó. Um comércio que a minha avó tem. Era uma casa muito pequena. Quando eu tô orando assim, eu lembro, eu falava, como é que eu conseguia morar ali com eu, a minha irmã, a minha mãe e o meu padrasto. Era contada por passos. Se eu fechar o olho aqui agora, é como se eu estivesse lá. Se eu botar o pé dentro de casa, eu dava 2 passos, era a sala. Se eu desse um passo para a esquerda, dividia. Um quadrado com 2 camas, eu dava outro passo, já era a cozinha dividida pelo banheiro. A casa era contada por passos, era uma casa muito pequena. E o meu pai chegou lá, eu vi quando ele chegou de longe, que eu trabalhava de um salão. Eu falei, rapaz, meu pai não veio aqui fazer qualquer coisa não, é alguma coisa séria. E aí me chamaram, o meu tio Jorge, ele foi me buscar no salão. Enquanto meu pai estava lá conversando com a minha avó na venda, eu cheguei, ele começou a conversar. Eu falei, tem alguma coisa aí. Ele não veio aqui à toa. De noite,
trabalho o dia todo, vai vir aqui à toa cansado. E aí eu comecei a escutar, ele falou, senta aí, eu sentei, ele, aquela calma, na paciência que ele tem, foi conversando comigo. E eu já fui entendendo o mistério, né? Falei, quer me levar. Só que eu tinha muitas raízes em Ilhéus, muitas amizades que não eram boas. Só que quando não temos a visão espiritual, vamos achar que aquilo que está levando a gente para o calabouço, para a morte, a gente acha que é nossos amigos. Só que amigo que é amigo não é aquele que leva para o caminho mau, amigo é aquele que fala a verdade. Infelizmente eu não tive amigos para me falar a verdade. Deus usava algumas pessoas ainda quando eu morava em Ilhéus, só que eu não queria dar crédito para Deus. Tem uma pessoa que foi líder de jovem chamada Amanda na sede de Ilhéus, da Assembleia. Onde ela me via, ela me parava para falar de Jesus. Eu lembro que uma vez eu estava domingo de manhã dormindo, acordei e sentei. Eu tentava levantar e não conseguia. Eu tentava levantar e algo me prendia, mexia no celular. Quando eu tô lá, a campainha toca e aí a minha tia, ela falou, Jefferson é Amanda. Quando ela falou Jefferson é Amanda, eu falei, diga para ela que eu não tô aqui. Quando eu falei, não tô aqui, ela gritou, eu sei que você tá aí. Deus, ele me escolheu. Deus, quando eu paro para analisar minha história, eu percebo que Deus, ele me selecionou. Deus, ele apontou o dedo e disse, não tem jeito, você vai correr, mas o chamado vai atrás de você. Então, eu já sinto a presença de Deus aqui, eu preciso falar nesta noite. Se você tem um chamado, não corra, porque o chamado, ele vai atrás de você. Onde você estiver, não se esconda, o chamado vai te buscar. Se você percebe que tem algo a fazer no reino de Deus, não controle aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. A arma que Deus colocou nas tuas mãos é para você usar. Tenho certeza que tem gente precisando ouvir isso aqui. Então, se você percebe que Deus, ele te entregou alguma coisa, não enterre o talento que Deus, ele colocou nas suas mãos. Através de você, alguém pode ser abençoado. Através de você, alguém pode receber uma bênção. Então, não enterre o talento que Deus te deu. E aí eu lá, meu pai, ele conversou, aquela paciência, eu escutei. Só que a minha mãe, a Erenice, ela é um pouco mais para frente. Eu sentado, ela olhou para mim no fundo dos meus olhos e disse, Jefferson, a gente veio te buscar. Se fosse outra pessoa, eu iria desdenhar da cara. Só que eu sempre respeitei o meu pai, o pastor Marcelo, e a minha mãe, a Erenice. Eu sempre respeitei. E aí eu comecei a chorar porque eu sabia que não poderia fazer nada. Eu sempre respeitei. Eu sempre percebi que eles tinham algo diferente. Eu sempre respeitei. E aí eu vim para Uruçuca. Você falou aí que as pessoas olhavam para você e diziam que não passariam de 18 Com anos. certeza. Elas não acreditavam. Não acreditavam mesmo. E aí isso me trouxe uma frase que você usa muito nas pregações suas, que é o improvável, né? Verdade. Deus gosta do que é improvável. Aquilo que a sociedade olha e diz, não tem jeito, Deus diz pra mim, tem jeito, pode vir. É verdade, eu era improvável. E aí a vizinhança falava assim, rapaz, Jefferson não vai passar dos 18, gostava muito de festa. Tem hora que eu olho assim, rapaz, eu tão novo, eu fiz tudo isso, eu saía de casa sexta-feira e voltava domingo, segunda-feira. E aí tem gente que vai dar risada disso aqui, com certeza a minha família que tá me escutando, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, a dona Morena, ela, quando eu chegava, né, segunda-feira, com a mesma roupa que saí na sexta, a minha avó estava me esperando na porta de casa com a tauba de caixote na mão. E na rua onde eu morava tinha uma lotérica e um restaurante, a Avenida Itabuna, centro, lotada de gente. E aí quando eu passava, descia do carro, a minha avó me olhava assim, passa aqui seu papel de amostra, e lascava a tábua de caixote nas minhas costas. E eu lembro assim, eu dou risada. Deus, ele fez grandes coisas na minha vida. E aí você veio morar em Uruçuca, Marcelo trouxe para cá e até a sua conversão. Como foi o processo? Aí eu cheguei, né? Saí de Ilhéus, vim para Uruçuca. Quando eu cheguei aqui, foi um processo. Engraçado que o meu pai, ele nunca me forçou a aceitar Jesus. Porque eu percebo que a fala, ela pode até te ensinar, mas o exemplo, ele te arrasta, né? A fala, ela te ensina, mas o exemplo, ele te arrasta. Eu lembro quando eu cheguei aqui, foi um processo.
Eu muito novo, eu gostava muito de bebidas, eu era praticamente um jovem alcoólatra. Eu lembro que na casa para onde eu cheguei, que é a casa de minha família, todo mundo evangélico, todo mundo crente, então eu mudei da água pro vinho. Aquele que bebia não bebia mais, e eu não ia sair da casa dos meus pais para fazer nada de errado, eu sempre respeitei. Você jovem, adolescente que me escuta, respeite os seus pais. A Bíblia vai dizer: honrai pai e mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Quando o seu pai quiser puxar sua orelha, entenda que é para o seu bem. Eu sempre respeitei, ele só me chamava. E aí, Jefferson, vai para a igreja hoje? E aí, meu filho, vai para a igreja hoje? E aí, a minha mãe, né? Total sabedoria que ela tem. Vamos hoje, pai. Um pregador, um cantor. E aí eu fui um domingo sim, outro domingo não. Eles iam, eu ficava em casa. Enquanto eu ficava em casa, o que é que eu vim fazer aqui? Eu saí de uma cidade daquela de Ilhéus, vim para uma cidade dessa. O que é que eu vim fazer aqui, rapaz? Olhava para um canto, para o outro. E aquela batalha espiritual, Deus ele querendo me tomar e o inimigo ele querendo agir na minha mente. Jefferson, vai para a rodoviária, pega o ônibus, vai embora. Eu escutava isso direto. Mas Deus ele não deixou. Deus ele me escolheu, selecionou, ele não deixou. Eu escutava, vai, sai. Mas Deus ele não deixou. Eu lembro como se fosse hoje, eu fui para um culto de terça-feira. E se eu não me engano, nesse culto só foi eu e meu pai, as minhas irmãs e a minha mãe ficou em casa. E eu estava lá, e passou muito tempo para me aceitar Jesus. Eu estava lá, sentei no último banco da última fileira. Eu lembro que as cadeiras não eram acolchoadas como é hoje, do meio para trás, era cadeira de plástico. Entenda isso aqui para você perceber que quando Deus ele te escolhe, não tem jeito. Ele vai te buscar onde quer que você esteja. Eu estava lá sentado, culto de terça-feira. Eu falei, vamos ver se Deus tem algo comigo mesmo nesta cidade. Eu encostei na parede do lado esquerdo, eu lembro como se fosse hoje. Eu sentado na cadeira de plástico, o pastor Luiz Leão pregando. E eu não vi nenhum visitante. Eu falei, vamos ver hoje. Eu não vi nenhum visitante. Culto de doutrina é difícil ir visitante. As pessoas costumam visitar, chamar pessoas para visitar a igreja. Culto de quinta-feira, culto de domingo, é uma festividade, né? O pessoal costuma ter esse hábito, esse costume. E aí eu lembro que eu sentado lá na última cadeira da última fileira, encostei na parede e fechei os olhos e eu falei assim, Deus, se tu tem algo mesmo comigo nessa cidade, hoje 3 pessoas vão aceitar Jesus. Eu falei, não tem como. Não tem como 3 pessoas no culto de doutrina aceitar Jesus. Aí eu falei, se tiver 3, eu sou o 4. O pastor Luiz Leão pregou. Quando ele terminou de pregar, ele resolveu fazer o apelo. Eu falei, ai. Apelo e culto de doutrina. Apelo e culto de doutrina, tem alguma coisa aí. Aí eu levo assim para um lado, para o outro, para ver se tinha alguém, né? Eu não vi ninguém, velho. Porque eu já estava na cidade há um pouco tempo, eu já conhecia muita gente. E pelo fato de eu estar na casa dos meus pais, que é evangélico, eu conhecia só pessoas evangélicas. As pessoas que não eram evangélicas que eu conhecia, eram poucas que eram da escola. Que a gente acaba fazendo trabalho de escola, vai pegando amizade. Quando o pastor Luiz Leão fecha a boca, levanta 3 pessoas de uma vez só, velho. Eu falei, não é possível. Aleluia. Eu falei, não tem como não. Aí eu lembro que eu fiquei com muita vergonha. Deus me selecionou, escolheu assim, né? A gente toma conta de jovens, a gente prega, as pessoas sempre veem a gente ali na frente com o microfone na mão. Mas eu sempre fui tímido. Nunca gostei de falar, nunca gostei. Deus ele acabou arrancando essa timidez de mim. Aí eu lembro quando essas 3 pessoas levantaram, meu olho encheu de lágrimas, eu senti um arrepio dos pés até a cabeça. Eu falei, não tem jeito. Deus me trouxe de lá para cá e tem um propósito na minha vida. Quando as 3 pessoas aceitaram, eu não fui para frente, mas dentro do meu coração eu falei, a partir de hoje eu sou crente. Quando eu cheguei em casa, falei, meu pai ora por mim. A partir de hoje eu sou evangélico. Aleluia. Eu sou crente. E eu tô entrando para não sair mais nunca. E de lá para cá as coisas foram acontecendo e logo a gente vai falando.